encontrou, amém? Amém. Diz assim: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E agora o versículo de número 14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E a igreja pode se assentar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia. Irmãos, quando nós entendemos aquilo que Paulo agora estava escrevendo para a igreja de Corinto, nós entendemos que no capítulo de número 2, nós podemos dividir este capítulo, Paulo expressando a palavra de Deus com sabedoria, Paulo trazendo a revelação de Deus à igreja de Corinto, e Paulo falando que quem interpreta a revelação é o Espírito de Deus para com a igreja. Aleluia, glórias a Deus. E eu quero que assim como eu, como a igreja nesta noite, para entender aquilo que Paulo está expressando no capítulo de número 2, o versículo de número 9, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ou se assentou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Ora, é bem verdade que Paulo está expressando a igreja, mas se a igreja não também tiver o nível espiritual de Deus para entender aquilo que Paulo está querendo expressar, de toda a palavra que Paulo está agora escrevendo, tudo isso seria em vão. Aleluia. Como assim? Estamos no culto nesta noite, adorando e glorificando o nome santo do Senhor, mas se não estivermos espiritualmente para entender aquilo que Deus quer expressar à igreja, nós vamos entrar por esta porta, assentar neste banco, mas ao sair, não vamos ter a revelação do Espírito Santo. Não vamos entender a palavra. Aleluia, glórias a Deus. Paulo, quando ele começa a escrever a igreja de Corinto, ele vai dizer assim: eu vim até a vós, mas não com sabedoria humana, não com a minha própria inteligência, mas eu fui com a sabedoria de Deus. Mas como assim, irmão William? Não estou entendendo. Eu já explico nesta noite, aqueles que já estão no Espírito de Deus, porque é a palavra que transforma, é a palavra que edifica, é a palavra que regenera, é a palavra que salvifica, é a palavra que cura, é a palavra que estabelece o firmamento na minha vida e na sua vida. Aleluia! Quantos aqui foram transformados pela palavra de Deus? Glória a Deus. Aleluia! Eu e você fomos transformados pela palavra de sabedoria. E que palavra é esta? É a palavra que Paulo está expressando, a palavra de sabedoria de Deus. Porque se fosse alguém, aleluia, um doutor, um juiz ou um advogado, falar com as suas próprias palavras e com as suas próprias sabedoria, ninguém se convertia. Mas somos convertidos pela palavra genuína, a palavra que tem poder para transformar a vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque é a palavra que vai trazer essa transformação na minha vida e na sua vida. É a palavra de sabedoria de Deus. E o propósito da palavra de sabedoria de Deus, Paulo escrevendo aos Coríntios, para que foi revelada para o firmamento da fé daqueles que estavam ouvindo a palavra.
Não uma fé limitada como o ser humano tem, porque o ser humano sem a revelação de Deus e sem o Espírito Santo na sua vida, a única fé que ele tem é naquilo que ele vê, naquilo que ele apalpa, naquilo que ele toca, naquilo que ele sente, naquilo que está presente diante da sua presença. Mas aquele que é revelado pela sabedoria de Deus, ele não tem uma fé limitada, ele vai muito mais além daquilo que Deus pode fazer na sua vida. É por isso que em Hebreus capítulo 11, o versículo 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna guardadorador da sua vida. Aleluia. Deus Santo, aleluia. Então, sem a revelação do Espírito Santo, não entendemos as coisas de Deus. A palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 3, a respeito de um homem chamado Nicodemos. Todos nós já ouvimos. A palavra do Senhor vai dizer que Nicodemos era príncipe dos judeus. E ele começa agora a ver as maravilhas que Jesus está fazendo sobre a face da terra. E ele vai chegar até Jesus dizendo: mestre, ninguém pode fazer essas maravilhas a não ser vindo de Deus. E Jesus vai falar para ele: olha, Nicodemos, é necessário que se nasça da água e do Espírito. Nicodemos era um homem intelectual, inteligente, mas quando ele começa a conversar com Jesus, ele não entende o que Jesus está falando, porque o que Jesus está falando é espiritual. E se não tiver na mesma sintonia de espírito, não entende a revelação de Deus. É necessário nascer de novo, Nicodemos. Mas como assim, Jesus? Uma pessoa velha pode tornar ao ventre de sua mãe e ser gerada novamente? Não, Nicodemos. Tem que nascer da água e do Espírito. Um novo nascimento, aleluia, glórias a Deus. Que nascimento é esse, irmão William? É aquele dia que Jesus limpou, aleluia, todos os meus e os seus pecados, escreveu o meu nome e o seu nome no livro da vida. Há uma atitude a qual eu ergui as minhas mãos e aceitei a Jesus como o único suficiente Salvador, porque o Espírito Santo já começou a revelar as coisas de Deus na minha vida. Aleluia. Jesus vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, se eu estou falando das coisas terrenas e você não está entendendo, como eu vou falar das espirituais para você? Aleluia. Ei, cristão, igreja lavada e redimida do Cordeiro, não tente limitar aquilo que Deus quer revelar no meu e no seu coração, porque aquilo que é limitado é terreno. Aleluia. Todo mundo pode falar e você pode entender, mas aquilo que Deus quer falar, se o Espírito Santo não interpretar, você não entende. Como assim Paulo que estava falando essas palavras? Mas se você for ver Saulo, autora, antes de se converter ao Evangelho, Paulo era um homem de sabedoria, foi instruído aos pés de Gamaliel, homem sábio, aleluia. Paulo, ele sabia tudo de Deus. Ele sabia, mas não tinha interpretação do Espírito Santo. Por que, irmão William? Porque enquanto ele tinha sabedoria humana, sabia das coisas de Deus, mas o Espírito Santo ainda não revelava a ele, ele perseguia os crentes, ele matava os crentes, ele queria a destruição dos crentes. Por quê? Porque era sabedoria humana. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando ele teve um encontro com Jesus, agora o Espírito Santo começou a revelar as coisas no coração dele. Agora Paulo, ele não tinha mais uma sabedoria terrena, mas uma sabedoria que vinha do alto, aleluia. Aquele agora que perseguia, matava os crentes, agora estava padecendo pelo Evangelho de Cristo, agora estava sofrendo um bom combate, aleluia, mas não estava negando a fé. Por quê? Porque o Espírito Santo revelava para ele a obra de Jesus era necessária e era verdadeira. Deus Santo, aleluia. Aleluia. E a maior revelação do Espírito Santo ao ser humano, eu vejo Jesus pendurado naquela cruz. Eu vejo
2 salteadores, um do seu lado à direita e o outro à esquerda. Entenda isso, que é revelação do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer que um teve a revelação, mas o outro não. Aquele que não teve a revelação olhava para Jesus e dizia: se tu é o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti e salva também a nós. Sabedoria terrena, não sabia nada de Jesus Cristo, mas aquele que estava, aleluia, agora tendo a interpretação do Espírito Santo, porque Jesus o pregara para ele com as suas atitudes e com as suas obras do Calvário. Ele olhava para o outro e dizia assim: tu nem temes a Deus, estando na mesma condenação. Quem revelou para aquele homem que Jesus era o próprio Deus que estava lá naquela cruz, a não ser se não for o Espírito Santo? A palavra do Senhor vai dizer que ele olha para Jesus e diz: mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. Quem revelou para aquele homem que Jesus ele tinha um reino? Se não for o Espírito Santo que revelar a ele, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você está aqui nesta noite, sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem revelado que o melhor lugar de estar é na presença do Deus Todo-Poderoso. O melhor lugar para se estar é na comunhão permanente com aquele que reina, aquele que está no alto céu, sentado no alto trono e sublime. Glória a Deus, então teu nome, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Santo. Eu imagino aquele homem olhando para Jesus, todo desfigurado, dilacerado, aleluia. É como se eu e você olhasse para alguém que está caminhando pela rua, muitas vezes moribundo, muitas vezes não está vestido com uma roupa decente, muitas vezes não está calçado com um sapato, muitas vezes brilhoso, que eu e você, muitos vimos muitas pessoas andando por aí e tem a convicção que aquela pessoa, ela tem o Espírito de Deus, aquela pessoa tem a presença de Deus, se o Espírito Santo não revela. Deus Santo. Aleluia. Então Paulo ele vai dizer à igreja de Corintos: eu não vim com sabedoria humana, porque se eu viesse com sabedoria humana, a igreja de Corinto não se formava. Se eu viesse com sabedoria humana, a igreja de Corinto, ela não tinha os dons espirituais. Se eu viesse com a sabedoria humana, a igreja de Corinto não tinha a palavra revelada. Mas eu vim com a sabedoria de Deus para que mostrar para a igreja de Corinto aquilo que vocês ainda nunca viram. Deus Santo, aleluia. Aquilo que vocês ainda nunca ouviram. E aquilo que não subiu ao coração do ser humano. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Paulo no versículo 9 ele vai dizer: mas como está escrito, não foi Paulo que estava expressando esta palavra. Não foi Paulo que estava tendo a revelação neste momento, mas já estava escrito. E se já estava escrito, então já era para a nação de Israel já ter se convertido há muito tempo. Porque já estava escrito. E quem escreveu? E quem teve a revelação? O profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Ele vai dizer que desde a antiguidade, aleluia, glórias a Deus, desde a antiguidade, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho não ouviu, nunca e jamais existiu um Deus, aleluia, que trabalha em prol daqueles que nele confiam. Então eu quero dizer aqui nesta noite, não venha com sabedoria humana, mas tenha a revelação do Espírito Santo na tua vida. O mesmo Isaías escreveu aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu. Ele teve a revelação de Deus na sua vida. Ele viu aquilo que muitos não conseguiram ver. E o que foi, irmão William? Isso que é o mais lindo. A palavra do Senhor vai dizer que Isaías capítulo 6,